Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre função modular. A função modular está baseada na ideia de módulo. E o que é o módulo? Um módulo é um tipo especial de operação que faz o seguinte com os números. Então eu vou chamar aqui os números por x, tá? Então o módulo de um certo número real x, então é aplicado a números reais, tá? O módulo de um certo número x vai ser ele próprio, x, se o número for maior ou igual a zero, ou seja, se ele for positivo, ou se for o zero, então a gente só mantém o número, não faz nada com ele. E ele vai ser menos x, ou seja, a gente vai inverter o sinal dele se ele for menor do que zero. Certo, pessoal? Olhando para a expressão, para esta expressão aqui, pode parecer bem complicado, mas é bem simples, olha só. Então, o módulo de um número vai ser o próprio número, se ele for zero ou positivo, e vai ter o sinal invertido se esse número for negativo. Na prática, isso significa o seguinte: o módulo de um número vai sempre torná-lo positivo, Se ele já for, então ele só vai continuar sendo, mas se ele for negativo, ele vai virar positivo. Então, olha só, vamos ver os exemplos aqui que vai ficar bem fácil de entender. O módulo de 5 é 5. O módulo de menos 2 é 2. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de 2 é 2. O módulo de 0 é 0. E assim por diante. Então, como vocês podem ver, o módulo a gente pode pensar como uma máquina que torna o número positivo. Mas se o número já for positivo, então ele segue sendo positivo, Então, olha aqui, o menos 2, ele era negativo, Então ele vai ficar positivo, mais 2. Aqui o menos 1, ele vai simplesmente perder o sinal negativo e vai ficar mais 1, Então, basicamente é isso. O resultado do módulo vai ser positivo. Certo, pessoal? Isso pensando o módulo de um número apenas um número, tá? Bom, então vamos ficar com essa ideia, e vamos então pensar em algumas coisas, como por exemplo equações, Então a gente pode ter equações que usam a ideia de módulo. Essa equação aqui, por exemplo, ó, módulo de x mais 1 igual a 5. Se a gente for pensar em resolver essa equação, não adianta a gente simplesmente passar um para o outro lado e isolar x, Não adianta fazer isso. A gente precisa dizer que x vai ser simplesmente igual a 4, como a gente poderia pensar inicialmente, a mesma coisa que x mais 1 igual a 5, então x vai ser 4. Não, não dá para fazer isso, porque como o módulo de x pode assumir dois valores diferentes, dependendo de quanto que vale o x lá dentro, que a gente não sabe se ele é positivo ou se ele é negativo, então a gente precisa trabalhar justamente com as duas hipóteses. Ou seja, a gente vai fazer dois casos diferentes. A gente vai primeiro fazer o caso quando x é maior ou igual a zero, quando ele é positivo ou zero, e x menor que zero. Na verdade, a gente pega tudo que está dentro do módulo e supõe primeiro que é maior ou igual a zero. Faz as contas e vê o que acontece. E depois a gente pega tudo que está dentro do módulo, supõe que é menor que zero, faz as contas e vê o que acontece de novo. O que der de resultado, tanto num caso quanto no outro, a gente vai ter que considerar, porque são coisas que podem realmente acontecer. Então vamos lá. Vamos supor que o x é maior ou igual a zero. Se x for maior ou igual a zero, então o módulo de x é x. E nesse caso, a equação vai ser x mais 1 igual a 5. Aí tudo bem, a gente pode resolver normalmente. Então a gente vai ter aí x igual a 4. Tá? Bom, se x for menor que zero, então pela fórmula de módulo lá, pela expressão do módulo, a gente deve inverter então o sinal de x. E aí então o x vai se tornar menos x. E aí a equação que a gente vai resolver é um pouquinho diferente. Menos x mais 1 igual a 5. Então a gente isola o x, então mais 1 fica menos 1 aqui do lado direito. A gente tem menos x igual a 4, que a gente multiplica então os dois lados da igualdade por menos 1 e vai obter x igual a menos 4.
Esses dois valores aqui vão entrar no nosso conjunto solução da equação, o 4 e o menos 4, né? Bom, mas o que isso significa, né? Vamos pensar. Isso significa que se eu substituir o 4 por x, né, a equação, né, essa equação aqui de cima, vai ter solução. Mas se eu substituir por menos 4, ela também vai ter solução, né? Vamos ver se isso se confirma? Vamos dar uma olhada. Se eu substituir por 4, né, positivo, então o módulo do 4, né, é 4 mesmo. Então 4 mais 1 igual a 5, beleza. Agora, se eu substituir o menos 4, olha só, a princípio a gente poderia pensar, menos 4 mais 1, né, não vai ser 5. Mas acontece que não é menos 4 mais 1, é o módulo de menos 4. E módulo de menos 4 é 4 positivo, né? O que também vai fechar a equação. Então, realmente, essa conta aqui está correta, né? Então, o módulo, basicamente, ele tem essa característica. A gente sempre tem que dividir, né, toda equação que envolve algum módulo em diferentes partes, porque o módulo ele não tem só um resultado, ele tem duas possibilidades. Ele tem a possibilidade que acontece quando o que está dentro dele é positivo ou zero, né, maior ou igual a zero, esse caso aqui, e tem a outra possibilidade quando é negativo. Então a gente tem que resolver os dois casos e tudo que acontecer ali vai ser válido e vai entrar no nosso conjunto de solução. Bom, com essa ideia, né, então a gente pode pensar em uma função, né, porque se a gente pode resolver equação envolvendo módulo, a gente também pode ter uma função com alguma expressão modular, né, dentro da regra aí da função. Então vamos estudar essa função aqui, f de x igual a módulo de x, tá? Então a gente pode fazer os valores numéricos, né? Vou, né, pegar aqui o plano cartesiano e vou começar com menos 3. O valor numérico de menos 3 é 3. Por quê? Porque módulo de menos 3 é 3. E aí já vou até anotar isso na minha tabela lá. Então, se o x for menos 3, o y é 3. E já vou colocar lá no plano cartesiano, né? Então, se o x é menos 3, y é 3. Então, vai ter esse ponto aqui. O f de menos 2 é 2. Por quê? Porque módulo de menos 2 é mais 2. Então, vou anotar na tabela, vou colocar lá no plano cartesiano. E assim por diante, né? Os valores negativos vão se tornar positivos, o zero vai ficar no zero, né? E os positivos vão continuar positivos, porque o módulo, né, deixa os valores positivos mesmo, né? Então, o nosso gráfico, né, ele vai ser isso aqui, ele vai ser uma espécie de reta rebatida, né? A gente pode pensar assim. Então, essa é a característica, né, do gráfico da função modular, né? Em algum momento ele reflete, vamos dizer assim, né, no gráfico, né, que é justamente onde o que está dentro do módulo deixa de ser negativo e passa a ser positivo, né? Repara aqui que os valores são todos acima de zero, né, porque a nossa função só tem um módulo. Como só tem um módulo, tudo que vai sair de valor numérico vai ter que ser positivo, né? Módulo de x mais 2, a mesma coisa. Só que aí, né, nessa função aqui, ó, aqui então a gente finalizou esse exemplo aqui, tá? Vamos para um outro exemplo, que é a função f de x igual a módulo de x mais 2. Aí a gente vai fazer, então, os valores numéricos, né? Eu escolhi aqui de menos 3 a 3, tá? Se a gente, então, fizer x igual a menos 3, né? Menos 3 mais 2 vai ser menos 1, né? Mas aí vocês podem estar se perguntando, então tá errado, porque ele está 1. Não, mas aí a gente vai fazer menos 3 mais 2, que vai dar menos 1 aqui dentro do módulo, e o resultado, então a gente ainda vai ter que tirar o módulo, né? A gente fala, porque vai ser módulo de menos 1, né? Módulo de menos 1 é mais 1, então vai tornar o valor positivo. Então, né, cuidado aí, né, com o módulo. Primeiro a gente resolve tudo que está dentro dele, e depois a gente vai ver o número que ficar no final, e esse número, então, a gente vai aplicar a operação de módulo, né? Módulo de menos 1, então vai ser, de menos 3, então vai ser, desculpem, o f de menos 3 vai ser menos 3 mais 2 dentro do módulo, e aí dentro do módulo vai ficar menos 1, módulo de menos 1 mais 1.
né? As mesmas contas a gente vai fazer para o -2, para o -1, para o 0, para o 1, para o 2 e para o 3, obtendo essa tabela e aí, né, construindo o gráfico, né? Que vai ser também a gente pode reparar aqui, né, uma reta rebatida, né? Era isso, pessoal. Até a próxima.